Este é o canal Sombras da Vida e hoje mergulhamos no caso do desastre do voo Fairchild 571 nos Andes. Eles ficaram presos no meio das montanhas, sem comida, sem ajuda, e cercados apenas por neve e corpos. Depois de alguns dias, perceberam uma coisa, ou faziam o impensável, ou morreriam ali. Mas aquilo era só o começo. Prepare-se para entrar na fuselagem do Fairchild 571, onde a linha entre o sagrado e o profano foi apagada pela necessidade visceral de continuar respirando. Ato 1. O Pico das Lágrimas. Eles riam, jogavam cartas e faziam piadas sobre o relevo hostil que desfilava sob as asas do turbo-hélice. O que eles não sabiam é que o destino estava sendo traçado por um erro de navegação elementar cometido pelo copiloto, o tenente-coronel Dante Lagurara. Foi o início da queda livre rumo ao abismo. O Fairchild mergulhou nas nuvens, e quando a visibilidade retornou por um breve e aterrorizante segundo, não havia pista de pouso, mas sim as paredes de granito negro da espinha dorsal do continente. O impacto inicial foi um choque de realidades. A asa direita atingiu o cume de uma montanha sem nome, sendo arrancada com tamanha violência que a força de torção jogou o estabilizador vertical para longe, levando consigo a cauda do avião. Naquele instante, o destino selou a sorte de 5 pessoas que foram sugadas para o vazio eterno, ainda presas em suas poltronas. Segundos depois, a asa esquerda colidiu com outra rocha, deixando apenas o charuto central da fuselagem, que agora se transformará em um trenó de alumínio desgovernado, deslizando a mais de 300 km por hora por uma ladeira íngreme de neve. Dentro da cabine, o som era indescritível. O rugido do vento, o estalo das juntas de metal e os gritos de pavor foram subitamente substituídos por um silêncio opressor quando a fuselagem finalmente parou, cravada em um banco de neve macia a quase 4.000 metros de altitude. O cenário era uma pintura de horror. Poltronas foram arrancadas do chão e empilhadas contra a cabine de comando, esmagando passageiros entre o metal e o couro. Nando Parrado, atingido na cabeça, mergulhou em um coma profundo do qual os companheiros temiam que nunca saísse. Roberto Canessa, um estudante de medicina de apenas 19 anos, emergiu do caos com a consciência intacta, mas cercado por corpos mutilados e o cheiro ferroso de sangue fresco que congelava quase instantaneamente ao entrar em contato com o ar das montanhas. À medida que o sol se punha atrás das cristas geladas naquele primeiro dia, a temperatura despencou para 30 graus negativos. Os sobreviventes, vestidos com roupas leves de primavera e blazers de algodão e camisas sociais, perceberam que o avião, que antes era seu transporte para diversão, agora era sua única proteção contra um ambiente que os queria consumidos. O choque inicial deu lugar a um desespero metódico. Marcelo Pérez, o capitão do time de rugby, tentou organizar o caos, transformando a fuselagem em um abrigo improvisado, empilhando malas e destroços para tapar o buraco rasgado na traseira. Relatos daquela primeira noite descrevem um cenário de agonia rítmica. O som dos feridos gemendo e chamando por suas mães era interrompido apenas pelo estalo do metal resfriando e pelo uivo do vento entre os picos. O piloto, Júlio César Ferradas, preso nas ferragens da cabine com as costelas perfurando os pulmões, implorava para que pegassem sua pistola no porta-luvas e terminassem com seu sofrimento, e um pedido negado pela ética cristã que ainda rege aqueles jovens. Ele morreu antes do amanhecer, deixando o grupo órfão de qualquer autoridade técnica e de qualquer ilusão de que um adulto experiente viria salvá-los. O isolamento era absoluto. Eles estavam a quase 4.000 metros de altitude, perdidos em um mar de gelo sem cor, e o mundo exterior não tinha a menor ideia de onde estavam. A civilização havia ficado para trás, do outro lado de uma parede de granito intransponível. A partir daquela noite, a única lei vigente seria a da termodinâmica, conservar o calor ou morrer. As primeiras 72 horas foram um teste de resistência psíquica. O grupo, ainda sob o efeito do choque traumático, mantinha uma disciplina quase militar, acreditando piamente que o resgate chegaria a qualquer momento. Eles racionavam as poucas provisões que restavam em algumas latas de conserva, barras de chocolate e garrafas de vinho que haviam sobrevivido ao impacto. Cada sobrevivente recebia uma tampa de garrafa de vinho com um fio de líquido e um pequeno quadrado de chocolate por refeição. A fome ainda era uma abstração e uma leve irritação no estômago que acreditavam ser passageira.
No entanto, a cordilheira não perdoa o otimismo. No 10º dia, um pequeno rádio de pilha, captando sinais fracos entre as montanhas, entregou a sentença definitiva: as buscas haviam sido oficialmente encerradas. O mundo havia desistido deles. E naquele Ato 2, o fim da esperança e o instinto de presa. O silêncio que se seguiu ao anúncio do rádio foi mais devastador do que o barulho da queda. Gustavo Nicolich, um dos jovens, entrou na fuselagem e anunciou com uma voz surpreendentemente firme: tenho uma boa notícia. Eles pararam de nos procurar. Diante do olhar confuso e atordoado dos outros, ele completou: isso significa que nossa vida agora depende apenas de nós. Foi o momento em que a esperança passiva, aquela âncora que os mantinha ligados à civilização e à ideia de que alguém mais resolveria o problema, se rompeu com um estalo seco. A partir dali, eles não eram mais passageiros aguardando auxílio, eram náufragos solitários em um oceano de gelo e silêncio. A fome biológica começou a transmutar a consciência. Sem carboidratos ou proteínas, o corpo humano inicia um processo implacável de autofagia, consumindo os próprios músculos para manter o cérebro e o coração funcionando. O grupo olhava para a neve e via apenas o vazio branco sem resposta. Olhavam uns para os outros e começavam a enxergar esqueletos cobertos de pele murcha. A discussão sobre o consumo dos corpos dos falecidos não surgiu como um surto coletivo de loucura, mas como uma dedução lógica, fria e desesperada. Roberto Canessa, com seu conhecimento médico nascente, foi o primeiro a verbalizar o impensável em voz alta: aquelas carnes são proteínas. Se não comermos, morreremos. É tão simples quanto isso. E ninguém ali conseguiu ignorar. Momento, tudo mudou. A barreira moral era imensa e antiga como a própria religião que carregavam. Eram jovens católicos fervorosos, educados em colégios de elite jesuítas, para quem o corpo humano era literalmente o templo do Espírito Santo. A profanação de um cadáver era, segundo toda a doutrina que lhes foi ensinada desde a infância, um pecado grave e irreparável. Houve debates teológicos intensos e dolorosos nas noites congelantes. Alguns argumentavam que seria um pecado mortal sem absolvição possível, outros, como Nando Parrado, que já havia perdido a mãe e vira a irmã agonizar e morrer ao seu lado nos dias seguintes ao acidente, encaravam aquilo com uma frieza de pedra. Para Parrado, Deus havia ficado do outro lado dos picos. O que existia ali era apenas o frio, a fome e a escolha. Se eu morrer, quero que usem meu corpo para que vocês possam voltar para casa, diziam uns aos outros, criando um pacto de sangue tácito e silencioso que reformulava o conceito cristão de doação. A primeira incisão foi feita com um caco de vidro quebrado do para-brisa da aeronave. No início, ninguém queria admitir. Mas a fome não negocia. A carne estava congelada, dura como pedra, desprovida de qualquer semelhança visual com o que um dia foi um ser humano. Eles começaram pelas tiras de pele e gordura das costas, evitando o rosto e as mãos com um cuidado quase ritual, tentando preservar uma última e frágil camada de negação sobre quem, exatamente, estavam devorando. O ato em si era mecânico, dissociado, como se o cérebro tivesse construído uma parede de vidro entre a ação e a consciência de quem a praticava. Ato 3, a avalanche e a morte branca. Justo quando pareciam ter atravessado o abismo moral e encontrado um equilíbrio perturbador capaz de sustentá-los, a natureza decidiu testar o que restava de sua sanidade com uma crueldade indiferente. Na noite do dia 29 de outubro, 17 dias após a queda, um estrondo surdo e crescente ecoou pelas encostas acima da fuselagem. E quando parecia que não podia piorar, antes que qualquer um pudesse reagir, uma parede compacta de neve e gelo desceu como uma mão gigante invisível, soterrando o avião e todos os que dormiam dentro dele. Em questão de segundos, o único abrigo do grupo transformou-se em um túmulo de alumínio. O pânico foi absoluto e claustrofóbico. Sobreviventes cavavam com as mãos desnudas e ensanguentadas tentando abrir espaço, tentando encontrar bolsas de ar nos centímetros disponíveis. 8 pessoas morreram naquela noite, asfixiadas pelo peso branco e silencioso da neve compactada, incluindo Marcelo Pérez, o capitão do time que até ali havia sido o eixo moral do grupo.
Os que restaram ficaram presos dentro da fuselagem completamente soterrada por 3 dias e 3 noites de uma escuridão densa e sufocante. O ar dentro da cabine tornou-se progressivamente mais denso, carregado de dióxido de carbono exalado pelos pulmões dos sobreviventes e pelo cheiro inconfundível da morte que se instalava nos cantos. O confinamento forçado sob a avalanche foi o ponto de ruptura moral definitivo e sem retorno. Para sobreviver ao soterramento, eles tiveram que se alimentar dos companheiros que haviam acabado de morrer ao lado deles, dentro do espaço exíguo e escuro da cabine. Não havia mais a distância psicológica do gelo exterior, aquela abstração que permitia encarar os corpos como algo separado, como uma reserva impessoal. Era a sobrevivência em sua forma mais crua, mais claustrofóbica e mais humanamente devastadora. Liliana Mettol, a única mulher sobrevivente até aquele momento e uma fonte de conforto quase maternal para os rapazes, ela chamava cada um pelo nome, ouvia seus medos, os abraçava, foi uma das vítimas da avalanche. Sua morte deixou um vácuo de ternura e humanidade que foi preenchido por um pragmatismo frio e sombrio. Quando finalmente conseguiram cavar um túnel com as próprias mãos através do teto de neve compactada e emergir para a superfície, eles não eram mais as mesmas pessoas que haviam embarcado em Montevidéu. A pele estava curtida e rachada pelo sol e pelo frio extremo, os olhos estavam encovados em órbitas escuras, e a alma estava marcada de forma permanente por uma experiência que desafiava qualquer linguagem humana disponível. Eles haviam sobrevivido ao impacto, à fome, ao abandono, ao julgamento moral de si mesmos e agora à avalanche. Mas as montanhas ainda se estendiam em todas as direções sob o sol cruel, picos brancos que pareciam rir da sua pequena e tímida vontade de existir. O Vale das Lágrimas era agora o seu único mundo, e o gelo não era mais apenas o inimigo, era também o conservador da única fonte de energia que poderia, algum dia, levá-los de volta à vida. A aritmética da morte era impiedosa, e todos a faziam em silêncio durante as noites intermináveis. Ato 4. A ascensão ao abismo. Em dezembro, o verão andino trouxe um sol implacável que derretia a superfície da neve durante o dia, mas não o gelo que havia se instalado nos corações dos homens. Nando Parrado, Roberto Canessa e Antônio Vizintin compreenderam com uma clareza sombria que a espera passiva era uma sentença de morte por atrito lento. A cada semana que passava, havia menos corpos preservados, menos proteína disponível, menos força nas pernas. Era preciso agir. Eles precisavam escalar a muralha de granito e neve que se erguia a oeste, uma parede com cristas próximas dos 5.000 metros de altitude, que os separava do que acreditavam ser os vales verdes e habitados do Chile. Sem nenhum equipamento de alpinismo, sem roupas térmicas adequadas, com os pulmões sofrendo pela falta crônica de oxigênio na altitude, eles iniciaram o que chamaram de expedição final. A subida foi uma agonia em câmera lenta que durou dias. Cada passo afundava na neve fofa e traiçoeira, cada metro ganho contra a inclinação era uma vitória paga em suor, sangue e ar. Parrado, movido por uma fúria silenciosa e particular após ter visto morrer a mãe e a irmã no gelo, liderava o grupo com uma determinação que beirava a obsessão. No terceiro dia de escalada, quando seus corpos já gritavam por oxigênio e as pernas queimavam com um fogo interno surdo, eles atingiram o cume. A expectativa coletiva era de ver a civilização descer diante de seus olhos, as luzes distantes de uma cidade ou o azul do Oceano Pacífico no horizonte. Em vez disso, o que encontraram foi o silêncio absoluto e esmagador do infinito andino. À frente deles, se estendia um mar de picos nevados sem fim, uma sucessão interminável de montanhas sobrepostas que pareciam não ter fim nem fronteira. O Chile não estava logo ali. Eles estavam no coração geográfico do nada. Foi ali, no topo do mundo, que o colapso moral final deu lugar a uma claridade mística e terrível. E não havia mais volta. Vizintin recebeu a ordem de retornar à fuselagem para poupar rações, entregando seus pedaços de carne seca aos outros dois para que tivessem uma margem mínima de sobrevivência na descida desconhecida. Parrado olhou para Canessa com olhos que já não pareciam pertencer ao jovem uruguaio que embarcara 2 meses antes, e disse apenas: "Podemos morrer caminhando, mas não morreremos esperando." Eles começaram a descida para o desconhecido, deixando para trás a segurança relativa e macabra dos destroços. Caminharam por 10 dias. Seus corpos,
consumindo as derradeiras reservas de gordura e músculo alimentadas pelos amigos que haviam ficado para trás. Eram máquinas movidas puramente por vontade e por uma recusa irracional de aceitar o fim. As solas dos sapatos improvisados se desintegraram, a pele do rosto descascou em camadas sucessivas, revelando a carne viva queimada pelo reflexo do sol branco no gelo. Ato 5. O encontro com a vida e o choque da verdade. No 10º dia de caminhada, a paisagem começou a sofrer uma metamorfose lenta e milagrosa. Mas o pior ainda não tinha acabado. O branco absoluto deu lugar ao cinza das rochas expostas, depois ao marrom da terra seca e, finalmente, ao verde trêmulo dos primeiros arbustos que cresciam nos flancos baixos da montanha. O som do vento cortante foi substituído pelo murmúrio de um rio de água viva. Do outro lado do rio azufre, surgiu uma figura que parecia uma alucinação gerada pela fome e pelo sol. E aquilo parecia impossível, um homem a cavalo, de poncho e chapéu largo, que os observava da margem oposta. Era Sérgio Catalã, um tropeiro chileno que trabalhava nas encostas da cordilheira. Devido ao barulho rouco e constante da água do rio, a comunicação por voz era impossível. Catalã amarrou uma pedra a um pedaço de papel e uma caneta e jogou para o outro lado. Parrado, com as mãos trêmulas e o raciocínio nublado por meses de isolamento e fome, escreveu a mensagem que pararia o mundo: venho de um avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio. Estamos caminhando há 10 dias. No avião ficaram 14 pessoas feridas. Temos que sair rápido daqui e não sabemos como. Não temos comida. Estamos fracos. Quando você vai nos buscar? Por favor, não podemos nem caminhar. Onde estamos? O resgate foi uma operação de guerra mediática e logística. Helicópteros da Força Aérea Chilena lutaram contra as correntes de ar traiçoeiras para alcançar os destroços soterrados no Vale das Lágrimas. Quando os primeiros socorristas saltaram na neve e se aproximaram da fuselagem, encontraram figuras esqueléticas com menos de 40 quilos, olhos dilatados de quem não havia visto outra paisagem além do branco por 2 meses e meio, e que riam e choravam simultaneamente com uma intensidade que assustou os militares treinados para situações de emergência. Ao redor da carcaça do avião, o degelo do verão havia começado a expor à superfície o que a neve havia tentado esconder. Os socorristas compreenderam instantaneamente. O choque foi imediato, registrado em relatórios militares que permaneceriam sigilosos por anos. O mundo, que havia acompanhado as buscas frustradas em outubro, celebrou o milagre dos Andes com comoção e euforia. Mas o milagre tinha um sabor amargo que a imprensa logo começaria a farejar com a persistência de quem sente sangue no ar. A alegria inicial do reencontro com as famílias em Santiago foi rapidamente obscurecida por uma nuvem espessa de suspeita e julgamento. Como eles haviam sobrevivido 72 dias sem comida em uma das regiões mais inóspitas do planeta? As fotografias tiradas pelos socorristas começaram a vazar para a imprensa, em imagens de pernas humanas dispostas sobre o teto da fuselagem ao sol para desidratar. A civilização, que antes os lamentara como mortos heróicos, agora os olhava com uma mistura de fascínio e repulsa. O colapso moral que ocorrerá na montanha agora enfrentava o tribunal feroz e implacável da opinião pública, forçando os sobreviventes a uma última e dolorosíssima confissão: para que eles pudessem viver, os mortos tiveram que se tornar pão. Ato 6. O Tribunal da Consciência. A descida da montanha não encerrou a provação, ela apenas mudou o cenário do gelo para o asfalto e os estúdios de televisão. Quando os 16 sobreviventes foram levados aos hospitais de Santiago, o mundo os abraçou como ícones de uma resistência quase divina. No entanto, o silêncio cuidadosamente mantido sobre a natureza exata da dieta que os manteve vivos começou a feder mais do que o ar enclausurado da fuselagem. A imprensa internacional, voraz e sem piedade, farejava as lacunas daquela sobrevivência impossível. Rumores de que teriam assassinado os feridos para se alimentar circulavam nos tabloides mais sensacionalistas. A aura sagrada do milagre estava sendo substituída por uma sombra de horror e tabu que não encontrava categoria moral conhecida. A pressão atingiu o ponto de ruptura em 28 de dezembro de 1972. No Colégio Estela Maris, em Montevidéu,
os sobreviventes convocaram uma coletiva de imprensa que ficaria marcada permanentemente na história da psicologia coletiva e da comunicação de massa. Diante de centenas de jornalistas, flashes cegantes e câmeras de televisão transmitindo ao vivo, Pancho Delgado tomou o microfone com uma compostura que custava visivelmente cada grama de energia que lhe restava. Ele não falou de heroísmo olímpico nem de força física sobre-humana, falou de comunhão. Em uma analogia que silenciou a sala inteira por longos segundos e que ecoou até o Vaticano, ele comparou o consumo da carne de seus amigos à última ceia. Se Jesus, na ceia, repartiu seu corpo e sangue com os apóstolos, ele nos deu a entender que deveríamos fazer o mesmo, disse com uma voz que carregava o peso de 72 dias de inverno nos Andes. A reação foi um misto visceral de horror, incompreensão, lágrimas, em muitos casos, uma compreensão religiosa profunda que surpreendia os próprios que a sentiam. As famílias dos mortos, sentadas naquela plateia, tiveram que confrontar em tempo real a realidade devastadora de que seus filhos, irmãos e maridos haviam sido, literalmente, o combustível para que outros voltassem. O pacto de silêncio que os sobreviventes haviam selado na montanha foi exposto sob as luzes do auditório, revelando uma estrutura social inteiramente nova que se formara no Vale das Lágrimas, em uma microcivilização de emergência onde a propriedade mais íntima era o próprio corpo e onde o ato supremo de amor havia se tornado permitir ser consumido pelos que ficavam. O choque da verdade forçou a sociedade uruguaia, conservadora, católica e profundamente ligada aos códigos do corpo e da família, a mergulhar em um debate que não tinha precedente e para o qual não havia resposta pronta. Conclusão: as cicatrizes do Vale das Lágrimas. Hoje, o local do acidente é um ponto de peregrinação silencioso nos Andes chilenos, onde uma cruz de ferro fincada na rocha marca o lugar onde os restos mortais foram sepultados após o resgate. Mas a verdadeira sepultura desses homens não é de metal oxidado pelo vento, é de memória viva. Para Nando Parrado, Roberto Canessa e os outros 14 sobreviventes, a cordilheira nunca foi totalmente deixada para trás. Eles vivem em um estado permanente de dualidade, e são homens de negócios, médicos, palestrantes internacionais, pais de família, mas também são os habitantes eternos e involuntários da fuselagem do Fairchild 571, congelados para sempre naquele inverno de 1972. A história dos Andes nos ensina que a civilização é uma pele fina que se rompe com a primeira geada profunda. Sob pressão extrema e isolamento absoluto, a moralidade não é um absoluto gravado em pedra, mas uma variável que o organismo ajusta à necessidade imediata de sobrevivência. Eles não sobreviveram porque eram mais fortes, mais corajosos ou mais virtuosos que os que morreram. Sobreviveram porque foram capazes de realizar o colapso moral necessário para que a biologia triunfasse sobre a cultura. O preço dessa vitória foi a perda definitiva da inocência. Eles voltaram para casa, mas trouxeram consigo o conhecimento sombrio e irreversível de que, dentro de cada homem civilizado, existe uma fera faminta que espera apenas pelo frio certo e pela fome suficiente para despertar. O milagre dos Andes permanece como o estudo definitivo sobre o espírito humano em seu ponto absoluto de ruptura. Não é uma história sobre o que o homem pode realizar quando está no auge, mas sobre o que ele pode suportar quando está no fundo, e principalmente sobre o que é capaz de aceitar dentro de si mesmo para não se tornar apenas mais um fragmento de osso perdido no silêncio branco. Eles comeram a morte para saborear a vida, e essa é uma dívida que a consciência humana levará séculos para sequer tentar quitar. Este relato é um lembrete visceral de que a nossa humanidade é, muitas vezes, apenas uma questão de conveniência geográfica e de temperatura. A fronteira entre o civilizado e o primitivo não é um muro de pedra, é uma linha de gelo que derrete com a velocidade exata da dor. Se você quer continuar explorando os abismos onde a sobrevivência colide com a moral e a civilização desmorona sobre si mesma, inscreva-se no canal e ative as notificações. O abismo tem muitas faces, e nós pretendemos olhar nos olhos de cada uma delas.